Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam para Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor restaurou a nossa sorte como as correntes das águas do sul. O que semeia em lágrima colherá com alegria. E aquele que saiu de casa para este culto, andando e chorando, trazendo a sua semente, voltará para casa com um cântico de alegria e com cesto cheio. Só quem crê nessa palavra. O livro de Salmos é um conjunto de louvores a Deus entoados por instrumentos de corda. Era a forma como o salmista usava para expressar a Deus a sua oração. Vale lembrar que no Antigo Testamento eles não tinham a liberdade que hoje nós temos de entrar na casa do Senhor, entregar nossa oração, a nossa adoração, a nossa oferta. Não. No Antigo Testamento era o sumo sacerdote, Emily, que tinha essa função. Então a forma que o salmista tinha para adorar era através dos louvores, era através da sua adoração. Nós temos um conjunto de 150 cânticos a Deus, que até hoje em Israel os judeus adoram ao Senhor com esses salmos. A maioria deles foram escritos por Davi, dentre outros autores que nós não vamos ficar citando, mas você vai entender aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Salmos era a forma dele orar, salmos era a forma deles adorar ao Senhor. E dentro da teologia nós podemos dividir os salmos em 3 partes. Quantas partes, igreja? Essas 3 partes é dividida da seguinte forma: cânticos históricos, é onde o salmista contava o que Deus fez, o que Deus faz e todo o poder do Senhor. Nós temos também os cânticos, os salmos proféticos. É quando o salmista estava tão cheio de Deus que ele começava a ser tomado por uma visão, e assim ele escrevia salmos proféticos que aconteceram anos, séculos depois. E nós também temos os cânticos da alma, que é quando o salmista ia adorar ao Senhor, e a vontade dele era dizer que Deus era santo, que Deus era lindo, que Deus era poderoso. Só que a sua alma estava amargurada, a sua alma estava angustiada. Então quando ele ia cantar, não saía aquela adoração santo, santo, não. Pelo contrário, saía cânticos de dentro da sua alma. Só que aqui eu já abro um parênteses, porque eu não vou demorar na introdução para liberar algo para a tua vida. Todos esses cânticos estão na Bíblia. Nathalie, não entendi, então eu vou melhorar. Em todas essas partes Deus recebeu a adoração do salmista. Então eu já abro um parênteses aqui para você poder entender. Na parte histórica Deus recebeu, na parte profética Deus estava. E quando a alma estava angustiada, Deus não desprezou o coração contrito do salmista. Só que eu já libero uma palavra para alguém que trouxe harpa nessa noite, porque não dá para ficar de mão vazia, porque a Bíblia vai dizer que aquele que leva a semente é chorando, mas com a semente na mão, é caindo, mas com a semente na mão, é às vezes todo torto, mas com a semente na mão. Nathalie, eu cheguei quebrantado, não tem problema, eu libero algo da parte de Deus para a tua vida. Deus está recebendo a tua adoração. Dentro do contexto teológico nós temos essas 3 partes: histórica, profética e da alma. E aí eu aprendi que nós podemos também assemelhar as 3 fases que um cristão enfrenta. Como assim? Vamos lá, que hoje a gente vai dedilhar a nossa harpa. Todo cristão passa por essas 3 fases. A fase histórica é o começo da nossa caminhada. É aquele momento que pode estar tudo quebrado dentro de casa. A gente tem fé o suficiente.
A gente quer contar o que Deus faz. Cada culto é uma festa. Cada apresentação de coreografia dá o frio na barriga. Cada mensagem é aquele jejum, aquela oração, é aquele preparo para poder pregar. Cada situação que acontece, a gente não se importa, porque está tão focado em adorar ao Senhor, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Nessa fase, o salmista também estava feliz, o salmista também estava alegre, e ele estava tão feliz que ele pegou a sua harpa, a pastora Jaqueline, e ele começou a dedilhar nessa fase histórica, para dizer o poder que Deus tem, e ele começou a dizer: o Deus de Jacó está conosco, o Deus de Israel, Ele é o nosso refúgio. Coisa boa é essa fase, Pai. Ele pega a harpa e começa a dizer: vinde, contemplai todas as obras. Não é uma, não é duas, é todas as obras que Deus tem feito. Que desolações terríveis Ele tem feito sobre a terra. Ele quebra arco, Ele corta a lança, Ele queima carros no fogo. E o salmista ainda diz mais: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Só que essa fase passa. E agora o salmista está tão cheio de contar as obras do Senhor, que ele pega a sua harpa, e agora ele é tomado pelo Espírito Santo de uma forma. E eu estou pregando numa assembleia que acredita no mover profético. Agora o salmista pega a sua harpa, e ele não está mais no pasto. Agora ele está tão cheio de Deus, tão tomado por Deus, que a sua mente vai longe. O Espírito começa a revelar algo para ele, e ele começa a compor um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmos 23. E o salmista começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Nathalie, cadê a profecia nesses salmos? Eu te provo. Séculos depois, dentro do ventre de uma virgem nasce um menino. Esse menino cresce e começa a sua obra. E um dia, reunido com seus discípulos, ele começa a pregar. E a pregação dele é a seguinte: eu sou. Tu és quem, Jesus? Quem tu és? Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelo meu rebanho. O salmista está tão cheio de Deus, que ele segue compondo na terra algo que ele está vendo lá na frente. E o que ele está vendo? Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vale lembrar que estamos na antiga aliança, estamos no Antigo Testamento. E o que tem de mais aqui, Nathalie? Ninguém tinha vencido a morte. Ninguém tinha vencido a morte. Jesus não tinha dito tetelestai. E o salmista já está dizendo: não preciso temer ela. Eu não preciso temer a morte, porque eu estou tão cheio do Espírito, que eu já estou vendo aquele que vem depois de mim. E ele, oh meu Deus do céu, ele já venceu. Ele já venceu a morte. É por isso que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas e diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Ele já venceu. Fase boa é a fase profética. Agora o salmista já não está mais na terra. Mergulha junto comigo, que eu sei que você é espiritual. Vamos junto. O salmista não está mais na terra. Agora ele já começa a ouvir uma conversa no céu. E o que ele ouve no céu, ele traz para uma composição. E ele começa a dedilhar a harpa e compor um hino. Que conversa é essa que ele está ouvindo, Nathalie? Que está tão cheio que precisou escrever essa canção. Sabe qual é a conversa? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu estou sentindo ele aqui. Levantai, ó entradas eternas. Olha o salmista tocando a harpa e ouvindo: que entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. Estou sentindo a graça dele neste lugar.
fase boa é a profética. Coisa boa seria se ela não passasse, mas ela passa. E agora o salmista entra no cântico da alma. Ele pega a sua harpa para vir ao culto. Ele pega a sua harpa para cultuar. Ele quer dizer: vinde e contemplai as obras. Ele até quer dizer: levantai, ó portas, ou ele é o meu pastor. Só que a alma não quer adorar. Nem todo mundo, ou melhor, ninguém queima o dia todo e todo dia. Ninguém marcha o tempo todo, não, irmão. Tem dia que a alma não quer adorar. E não é porque não somos adoradores, não é porque não queremos, é porque o processo só falta nos tragar. Aí a gente entra num culto como esse, igual Ana. A vontade é de adorar, a vontade é de fazer a obra, mas parece que tem um nó na garganta, uma dor no estômago, uma opressão. Aí Jesus me trouxe aqui para liberar essa palavra. E se eu te disser que até o cântico que sai da tua alma eu não desprezo, o que importa é continuar tangendo a tua adoração. Ele pega a harpa e começa a querer adorar. Quando ele percebe que a adoração não sai, ele dá um grito, e esse grito sai uma composição. E que composição é essa, Nathalie? Porque está batida, ó minha alma. E porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu não sei se a tua adoração hoje vai ser santo, santo. Eu não sei se a tua adoração vai ser: Senhor, obrigada pela bênção que o Senhor entregou antes de eu sair de casa. Ou se a tua adoração vai ser: Deus, me socorre. Deus, eu não estou aguentando mais. Eu quero te dizer uma coisa: tão somente entrega, seja chorando, seja pulando, seja de mão levantada, entrega, porque há um Deus no céu, com os olhos fitados na Helena Maria, dizendo: eu estou aqui, cadê tua adoração? O povo de Judá entrou nessas 3 fases, passou por esses 3 momentos. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leva Daniel, os jovens nobres cativos para a Babilônia. Vai na segunda vez, leva Ezequiel, esse mesmo profeta do vale, mais 10.000 jovens. Vai na terceira vez, destrói o muro, queima as portas a fogo, pega os utensílios da casa de Deus, ouro, prata, vaso, bronze, leva para a Babilônia e deixa em Judá somente aqueles que para ele não era útil. Esse povo que foi cativo e o povo que também ficou em miséria, tudo que eles têm são salmos para adorar ao Senhor. E agora eles entram nessas 3 fases. Não vou te cansar, você vai continuar compreendendo o que Deus está falando aqui. O povo entra dentro dessas 3 fases no cativeiro babilônico, e todos os salmos que eles têm como base é do Salmo 120 até o 134. É o que conhecemos por cântico dos degraus. Está escrito na tua Bíblia. Ou cântico de romagem, ou cântico dos cativos. Eram salmos que eles usaram para cantar no cativeiro, para não esquecer da alegria e da promessa de restauração. Quando o povo entra dentro desse processo, tudo que eles têm é uma palavra que Jeremias deixou. Já deixa eu liberar isso daqui. Deus nunca vai permitir um processo sem antes te dar uma palavra de respaldo. Sempre tem uma palavra. Sempre tem uma palavra. É que às vezes a gente não consegue, pastora Jaqueline, no meio do processo entender. Mas eu tenho certeza que quando o processo passa, você entende aquilo que ele falou contigo. Jeremias olha para eles e diz: já que vocês estão indo, orem.
Porque o único jeito de sobreviver ao processo é oração e adoração. Tem aí? Jeremias vai olhar e vai dizer: ora na Babilônia, porque Deus é com vocês. E adora. Agora o povo vai, e dentro do processo, eles entram na primeira fase histórica. Vamos fazer um culto aqui em Babilônia? Vamos. O processo está só começando. E quando o processo começa, a gente até tem uma força um pouco maior. Vamos cultuar? Vamos. Quem vai puxar o louvor? Eu puxo. Qual? 121. Vamos cantar esse? Vamos. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Eu sei outro louvor, qual? Vamos cantar o 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu conheço um louvor também, qual é? Vamos para o Salmo 124. Ora diga Israel, ora diga Helena Maria, ora diga pastores, ora diga missionárias. Ah, se não fora o Senhor, ah, se não fora o Senhor que estivesse lutado por nós, Satanás teria nos engolido vivo. Mas como um pássaro escapa do laço do passarinheiro, o processo chegou, mas não te parou. O processo chegou, mas não te matou. Olha você aqui, olha, vai andar sobre. Olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui. Entre as nações dizia: agora ela para, agora ele para, agora ela morre. Eu quero ver adorar. Olha você aqui. O processo te machucou, mas não te parou. O processo te feriu, mas não te matou. O processo te deixou meio torto, mas você está aqui. Está aqui para dizer tudo o que Deus faz, quem Deus é. Eu sinto a graça dele aqui. Eita glória! Eu estou numa assembleia, meu irmão. Eu sinto a graça dele aqui. A fase histórica passou, os anos de cativeiro. Só que agora entra a fase profética. E como que está a fase profética, Nathalie? De repente, num dia normal, uma mão desce, pega um homem, sem pedir autorização, sem dizer: ei, tu quer ir? Não, não, não. A mão desce, pega e leva para onde? Para o vale. Anda, Ezequiel, pelo meio não, ao redor. É osso, mas ainda tem dono. Não pisa não, porque pode ser osso, mas ainda tem dono. É ao redor. Poderão viver esses ossos? Fase profética. Sim, Senhor, tu que sabes. Profetiza. E profetizei conforme me deu ordem. E houve um reboliço no meio do vale, osso com osso, nervo com nervo, pele com pele. E se levantou um grande exército. Sabe o que me chama a atenção aqui, pastora Jaqueline? É que não tinha exército nenhum. Se escandaliza não. Eu estou na fase profética. E só entende dessa fase quem é espiritual. Quem não é vai ficar boiando. Não tinha exército nenhum. Nathalie, você ficou doida? Está pregando heresia? Não, eu estou pregando Bíblia. Era uma visão.
Ezequiel já está vendo um exército restaurado. Ezequiel já está vendo a casa de Israel de pé. Ezequiel já está vendo o Espírito que vai descer em Atos 2. Ezequiel já está vendo o Espírito enchendo toda a carne. Ezequiel já está vendo o povo marchando e voltando para a terra. E ainda não tinha exército. Nathalie, o que isso significa? Ah, Senhor, como seria bom se nessa noite o Senhor restaurasse a visão profética do teu povo, para que eles conseguissem ver além do processo que eles estão. Você tem fé suficiente para já ver teu marido de terno e gravata? Ou tu ainda não tem visão suficiente? Você já tem visão suficiente para ver teu filho pregando a palavra? Nathalie, mas eu nem gerei, nem posso gerar. Você já tem fé suficiente para te ver balançando o bebê no culto? Tem que ter fé. Cadê tua visão profética? Cadê tua visão profética? A semana está só começando. Você tem fé ainda? Você ainda tem visão suficiente para já começar a ver teu projeto acontecendo? Olha para quem está do teu lado. Nathalie, não gosto disso. É só uma vez, irmão. Se eu ver que não gostou, é 3, hein? Olha para quem está do teu lado e diz: você tem fé suficiente? Agora profetiza para ele: então veja. Veja, veja além da dor, veja além da ansiedade, veja além da depressão, veja além do desemprego, veja além da traição, veja além da dor da tua alma, veja. Enquanto Ezequiel está vendo um exército, Jeremias está descendo a casa do oleiro e vendo o oleiro trabalhando sobre a roda. Só que em nenhum momento o oleiro fala com Jeremias. Sabe por quê? Porque o oleiro está trabalhando. E enquanto ele trabalha, ele não fala. Mas não quer dizer que ele tirou a mão do vaso. Não quer dizer que ele parou de trabalhar. Você está comigo? Você está entendendo isso daqui? E Jeremias vai dizer: e o vaso que estava nas suas mãos caiu e se quebrou, e ele tornou a fazer outro segundo a sua vontade e segundo pareceu bem aos seus olhos. Nathalie, o que isso significa? Jeremias estava vendo o povo quebrado, mas também estava vendo o povo restaurado. Ah, como é bom ter visão profética. Ah, como é bom ter intimidade com o Espírito Santo. É por isso que tem gente que olha para mim e para você e não entende por que estamos aqui. Como é que ela está aqui ainda? Como é que ele não entregou ainda? Sabe por quê? É visão profética. É que o oleiro não tirou a mão do vaso. É que o oleiro não deixou de trabalhar mesmo quando o vaso estava quebrado. Só que a fase profética passa. E agora o povo está no cativeiro. Vamos adorar? Vamos. Qual o hino? 121. Eleva os meus olhos. Ih, não dá não esse. Ah, já não dá mais para olhar não. Hoje a cabeça está nem levantando mais. Qual vai ser o hino? 125. Não, esse não. Porque esse não. Já estou todo abalado. Tudo desequilibrado. O processo veio, parece que não vai embora. 124. É até bom, Deus nos livrou, estamos vivos, mas para continuar passando prova? Não, esse não. 122, alegrei-me quando... Não, esse não. Eu estou com saudade da casa do Senhor e você ainda vem cantar esse hino perto de mim? Irmão, tem vezes que tem hino que a gente nem quer ouvir. Não, vixi. Você não finge que está tudo certo contigo não, que Deus te conhece. A gente está tudo arrumadinho aqui, mas você não finge costume não. Que Jesus já viu, já. Todo esquisito. Não, esse não dá para cantar. Então a gente não vai cantar? Não. O que nós iremos fazer? Pega essa harpa. É o último salmo que eu vou recitar. Pendura ela no salgueiro. Que a gente parou aqui o culto. Vamos pendurar a harpa no salgueiro e só chorar. Porque eu não aguento mais essa prova. Eu não aguento mais esse cativeiro. Eu não aguento mais. Pendura a harpa.
Só que algo me chama a atenção aqui. Eles penduram a harpa, senta e chora. E começa a cantar. Porque o Salmo 137, ele está na Bíblia. Ele se tornou uma composição. E existe um debate teológico sobre quem escreveu esses salmos. Porém, a maioria acredita que foi alguém que estava lá. E eu também acredito. Porque escreveu com muita emoção. E agora, ele senta e começa a chorar. E começa a falar com o Senhor. E o que ele nem imagina é que aquelas falas se tornariam um hino de adoração a Deus. Que Deus preservou e está na Bíblia. Só que algo fez eu ficar impactada dentro desse salmo. Sabe o que? Eles não penduraram a harpa para parar de adorar? Eles não colocaram a harpa no salgueiro para não cantar mais? Eles não deixaram a harpa lá para não tanger mais? Está fazendo o que cantando? Está fazendo o que adorando? Parece que alguém que entrou no Cântico da Alma aqui junto comigo falou: é o último culto que eu participo fazendo gesto, é o último culto que eu participo regendo, é o último culto que eu participo no meio do círculo de oração. Não, para mim não dá mais não. É o último culto que eu vou, é a última vez que eu tento. Aí aqui está a irmã Nathalie, quase sem voz, gritando bastante no seu ouvido para dizer para você: e aí, tu não pendurou tua harpa? Tá fazendo o que aqui com a camiseta do Vou Impactar? Você não disse que não ia vir mais? Está fazendo o que aqui com uma saia bonita, com uma roupa bonita, uma gravata, com a camiseta do Congresso? Você não disse que não ia participar? Sabe por que tu está aqui? Porque o segredo não está na harpa que tu carrega, mas na essência que está dentro de você. Não dá para viver longe daquilo que nós somos chamados para ser. Eu quero ver um pastor conseguir descansar longe do rebanho. Não dá. Eu tenho certeza que às vezes o pastor cansa muito, e vem a vontade de ficar muito tempo fora, só que já cheira a ovelha, já carrega a essência de pastorear, e não dá para descansar. Eu vou repetir para que você entenda, e eu vou falar de forma pausada para você compreender. Não tem como descansar longe do propósito de Deus, não dá. Você já viu um baterista sem a bateria? Você sabe que ele é baterista no culto, meu irmão, porque pode não ter bateria nem baqueta na mão dele, mas a mão dele está assim, no ritmo do louvor, porque não é um instrumento, não é a baqueta, já está dentro dele, já está enraizado. Meu Deus do céu, o povo está dizendo: eu vou deixar essa harpa aqui porque eu não adoro mais. Mas quando ele senta, começa a dizer: ah, que saudade de Sião. No salgueiro nós penduramos a nossa harpa e dizemos: não vamos adorar. E Deus lá do céu olhando e dizendo: mas nós não está adorando? Olha lá, acabou de pendurar a harpa, mas já está cantando louvor, já está dando glória a Deus, porque não dá para viver longe da nossa essência. Aqui eu concluo. Eles penduram a harpa e começam a adorar, e o cântico da alma vai subindo, o cântico da alma vai chegando, e eles nem estão vendo que enquanto o cântico sobe, Deus já está dando vitória para eles. Oh glória! Enquanto o cântico da alma sobe, Jesus está dando vitória para eles, eu te provo. Enquanto o povo está dizendo: Deus, hoje a minha adoração é o seguinte, só tu sabe, Pai, como está minha alma, mas eu estou aqui. Deus está dizendo: eu estou recebendo. E enquanto eu recebo, Babilônia cai. Enquanto eu recebo, Nabucodonosor cai. Enquanto eu recebo, o filho dele também cai. Enquanto eu recebo, eu vou derrubando. Enquanto eu recebo, eu vou destruindo. Nathalie, o que está acontecendo? Enquanto
Deus recebe a adoração. Deus já está levantando alguém para dar vitória para o povo, e eles nem estão vendo. Qual é o segredo, Nathalie? Continua tocando a tua harpa. Continua tocando a tua harpa. Eu vou repetir isso daqui. Continua tocando a tua harpa. Enquanto eles adoram, a Babilônia cai. Deus levanta o Império Pérsia, levanta Ciro. Ciro perde o sono. Deus adora fazer isso. Ciro perde o sono, chama um cronista para ler para ele. E a leitura que o homem de Deus lê é Isaías. E lá em Isaías, Ciro percebe que o nome dele está escrito lá, e está escrito assim: e Deus despertou o espírito de Ciro. Meu nome está aí. Tem gente que pensa que Deus manda a prova sem data para te tirar, né? Antes do processo chegar, Deus já tinha até o nome de quem ia ajudar o povo a sair dele. E aí Ciro se levanta no meio da Babilônia, no meio dos persas. Ele se levanta no meio dos cativos e libera um decreto. Nathalie, onde eu acho essa história? Está em Esdras, meu irmão. E agora Ciro se posiciona e começa a dizer: cadê os sobreviventes da casa de Judá? Eu falei que vou finalizar, a gente vai ter que reagir aqui. Cadê os sobreviventes da casa de Judá? Se manifesta. Cadê os sobreviventes, os remanescentes, que o processo não matou, que a perseguição não parou, que a traição não fez a voz calar? Cadê você, que só tomou pedrada? A irmã já reagiu ali. Cadê você? Se manifesta, reage. Nathalie, reage para quê? Porque tem uma palavra profética para a tua vida, tem um decreto de Deus. Se manifesta. Cadê os sobreviventes? Se manifesta. Se manifesta. Eu falei que só ia pregar, a pastora Jaqueline, ali na Assembleia de Deus Ministério de Santos, na Praça dos Andradas em Santos, em cima do púlpito, eu morrendo de dor. Eu falei: Deus, eu só prego agora depois que o Senhor me curar. Se o Senhor não me curar, eu não prego. Falei no meu pensamento. Falei: essa é minha última agenda. Percebeu que não foi, né? Estou aqui pregando. Falei: essa é minha última agenda, Senhor. Quando o Senhor me curar, eu volto a pregar. Antes não dá. Eu sinto dor e não vai dar não. O Senhor entende. Meu irmão, o culto acabou, eu quis sair correndo. Eu falei pro meu irmão Luiz, falei: chama o Uber pra gente ir embora daqui. Eu estava com medo, qualquer profeta que me olhasse estranho eu já desviava. Falei: vai que Deus fala alguma coisa. Falei: como eu que vou pregar rapidinho e vou embora. Preguei, terminou, bênção apostólica. Falei: o pastor não falou nada. Deus acatou. Acabou o culto. Falei pro Luiz: chama o Uber. O Uber estava chegando, meu irmão, chega na esquina ali da praça em Santos. Vem uma senhorinha, mas ela é menor do que eu. É, bem menor do que eu. Uma touquinha, a mulher morrendo de frio, um casaquinho de lã. Eu nunca mais vou esquecer essa mulher. Isso tem uns 3 meses, 2 meses, não sei. Ela disse assim: ô, minha irmã, uma querida, né? Posso te dar um abraço? Falei: ela só quer um abraço. Falei: pode. Ela assim: a pregação foi uma bênção. Falei: glória a Deus. Pode abraçar. Ela me abraçou. Aí eu: pode soltar já, né? Eu empurrava, a mulher grudou, meu irmão, não sei que força foi aquela. Falei: meu Deus, uma senhorinha desse tamanho. Ela cravou em mim na unção de profeta. Ela: Deus manda eu te dizer. Eu falei: manda não. Eu sei que dói. Eu falei: ele acatou.
Eu entendo. Eu falei, ele entendeu. Mas eu só vou te curar enquanto tu estiver pregando. Vou te curar no meio das tuas agendas. Meu irmão, eu entrei num estreito terrível. Porque eu não sei se a cura é hoje, ou foi na agenda ontem, ou se vai ser na agenda amanhã. Eu só sei que se eu parar de pregar, eu não vou ser curada. Eu estou rindo, mas eu estou dando glória, porque Deus tem uns caminhos para fazer, que aí eu falei, Senhor, eu já entendi, eu tenho que estar preparada, porque quando o Senhor liberar o decreto e perguntar, cadê os sobreviventes? Eu preciso dizer, estou aqui, Senhor, o processo não me parou não, a gente tem que estar preparado. Ciro vai liberar o decreto, sabe qual é o decreto? Vocês que sobreviveram a tudo isso, ainda bem que o cântico da alma passa. Vocês que sobreviveram a tudo isso, pega tudo que é de vocês e do Deus de vocês, que Nabucodonosor roubou, e leva para Sião de novo. Já vou profetizar, aquilo que o processo te roubou, a alegria, a vontade de sonhar, de projetar, pega! Pensa que acabou? Para cada lágrima derramada é uma semente no cesto. Ciro ainda disse mais, e com a outra mão vocês vão levar a porção dobrada. Como assim? Ei, babilônicos, ofertem na vida deles. Povo da Pérsia, ofertem na vida deles. Para cada lágrima derramada junto ao rio da Babilônia, olha o teu cesto enchendo. Olha teu cesto enchendo. Vamos finalizar? O cesto está cheio? Tá, Nathalie. Vamos embora? Vamos. Mas peraí, a harpa ainda está no salgueiro. Você adorou antes da prova. Adorou no meio da prova. E não vai ter culto de ação de graça? Logo o crente pentecostal que tudo para ele é festa, é congresso, é culto profético, é cruzada. A gente gosta disso. Pega a harpa, peguei, qual vai ser o hino? 121, não, esse era o hino da prova. Oh glória, eu sinto Deus neste lugar. Pastor Ivan, olha isso daqui, qual vai ser o hino? Eu sei um que Davi escreveu. Davi? Então quer dizer que antes da prova chegar, Davi nem sabia que ia acontecer, e já deixou um hino de vitória preparado para o povo cantar. É 126. Vamos voltar para casa, mas vamos voltar cantando. Qual vai ser o cântico? 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam para Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se diziam entre as nações: grandes coisas está fazendo o Senhor no Helena Maria. Grandes coisas está fazendo o Senhor por esse povo. Você que pode, se coloque de pé juntamente comigo, com a permissão da pastora. Algo aconteceu aqui que me chamou a atenção. Na oração do Salmo 137, eles fizeram uma denúncia. Senhor, lembra-te dos edomitas e do que fizeram conosco quando fomos destruídos. E como gritaram: queima, pisa, destrói. Lembra-te deles, Senhor. Eles oram, sabe por quê, Karen? Porque com edomita a gente não discute, a gente ora. Quem fala com edomita é Deus. De imediato Deus não respondeu o povo, mas Deus estava agindo, derrubou Babilônia, levantou Ciro. Só que ainda tinha que tratar com os edomitas. Nathalie, quem são os edomitas? Descendente de Edom, descendente de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó. Quem é Jacó? Pai daquele povo. Ou seja, sangue do sangue, irmão. E quando viu Deus tratar,
ou quando viu o povo cair, ou quando viu o processo chegar, ao invés de orar, começou a gritar: é isso aí, trata mesmo, Deus. Olha aí Deus agindo. Olha aí o que está acontecendo. É pecado, como se fosse da conta dele. Se for pecado, ele não tem nada a ver com isso, porque o povo tem pai, e quem está tratando é Deus. Vai Deus, acaba com eles. Se Deus está dizendo: ah, edomitas. Tem gente que participa de conversas que acha que Deus está. Deus não está. Fazem reuniões, citam nomes de alguém que é filho também, e acha que Deus está ali. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Ó, vamos falar porque nós estamos na razão. E Deus está dizendo: ah, edomitas, tu é irmão. O mesmo pai que tu tem, ele também tem. Eu não posso corrigir meu irmão. Meu irmão não pode tomar frente do meu pai para me corrigir. Quem está com a palavra é meu pai. Para cada irmão ele age de um jeito e está tudo certo. Ele é pai. E aí Deus vê a denúncia. Levanta um profeta por nome de Obadias. Está na tua Bíblia, é só uma folha. Obadias, eu tenho um decreto. Para quem, Senhor? Para Judá não, para Jerusalém não, para os edomitas. É só um capítulo, irmãos. E está escrito o que, Nathalie? Eu não gostei da conversa. Não gostei do que está falando. Ai, mas eu vou falar isso aqui, Deus está mandando. Meu Deus, me cobre. Não gostei da atitude do pastor. Não tem que gostar ou não gostar. Não gostei, não tem que falar. É por isso que passa vento, entra em vento, sai de vento e não entende. Porque ainda não entendeu que você é irmão, e irmão ora. E Deus vai dizer: edomitas, vocês serão como palha, vai queimar e vai se apagar, mas o meu povo eu vou restaurar de novo, eu vou curar de novo, vou perdoar, vou botar de pé, vou fortalecer, porque eu sou com ele. É por isso que no Salmos 126 eles voltam para casa dizendo: e se diziam entre as nações. Fica tranquilo que chega uma hora que edomita também precisa aprender a glorificar. E qual vai ser o cântico dos edomitas? Esse: e se diziam entre as nações, grandes coisas está fazendo o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles param no meio do caminho e diz: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ele restaurou a nossa sorte como as correntes das águas do sul. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, vai voltar para casa hoje, depois desse culto regional do pré-congresso. Vai voltar para casa como, Nathalie? Com um cesto cheio, com um cesto cheio, com um cesto cheio. Só quem crê nessa palavra reage. Só quem recebe essa palavra reage. Reage, reage. Aos sobreviventes reage. Aos sobreviventes reage. Está chegando o tempo do Salmo 126. Só aquele que chorou no Salmo 137. Só aquele que carregou semente chorando, entendendo que não podia parar. Tem uma palavra para liberar para você. Você vai tomar posse e vai aplaudir Jesus. Eu vou passar a oportunidade. Eu profetizo: para cada lágrima derramada, uma semente no seu cesto. É chegado o tempo de um cântico de vitória. Eu profetizo aos sobreviventes da casa de Deus. Salmos 126. Quem recebe, aplauda Jesus e mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia.